Como fazer um FEMEA sem se basear no RPN? A multiplicação dos índices de severidade, ocorrência e detecção. Essa é uma recomendação da IAG, mas como eu faço isso? Nesse vídeo eu vou mostrar um exemplo de como muitas empresas fazem para resolver essa dúvida. Quase todo o material que a gente encontra por aí falando sobre FEMEA, seja em livros ou internet, utiliza esse bendito RPN, a multiplicação desses três fatores. Mas e aí, como que eu faço a minha avaliação de risco, seja no projeto ou no meu processo, sem considerar essa multiplicação? A recomendação também é considerar como prioridades, primeiro, a severidade, depois a ocorrência e a detecção. E quando você multiplica, simplesmente faz a multiplicação para calcular o RPN, não é considerado em grau de prioridades, todos têm o mesmo peso. Por isso é a recomendação de focar em prioridades, severidade, ocorrência e detecção. Legal, mas como fazer isso? Então nesse vídeo eu vou colocar um exemplo de como grandes empresas trabalham para não utilizar o RPN como fator de risco, para avaliação de fator de risco. Talvez faça sentido para você. Vamos lá. Então eu vou mostrar para vocês um exemplo de DFEMEA, FEMEA de projeto, mas isso também pode ser aplicado para um FEMEA de processo também, tá? Um PFEMEA. Mas vamos lá. Aqui no caso o produto é um compressor de ar e a gente vai focar nos três índices do FEMEA, que são, na verdade, a severidade, ocorrência e detecção. Tá bom? A prioridade é sempre nessa sequência. Primeiro a severidade, que é um impacto, como o efeito que vai ser percebido pelo cliente. A ocorrência, que está relacionada à prevenção da causa. E, em terceiro lugar, a detecção, que é como se pega, como se detecta aquela falha, ou a causa daquele problema, tanto do DFEMEA como do PFEMEA. E a gente tem o RPN, que é o número potencial de risco, que ele, na verdade, é a multiplicação desses três índices. Tá bom? Então, se você usar como referência o manual da IAG, que orienta a tabela indo de 1 a 5, quanto menor a nota, é melhor, certo? É uma análise de risco. Então, quanto maior a pontuação, gera mais risco para o projeto ou para o processo. Então, se a gente considerar essa orientação da IAG, que é nota de 1 a 10 para cada índice, então o RPN poderia ir de 1, que é 1, 1, 1, até 1000, seria multiplicando 10, 10, 10. Então esse seria o cenário da RPN, poderia ir de 1 a 1000. Quando eu tenho um RPN, por exemplo, de 100, quer dizer que o meu risco é de 10% para o meu projeto, para o meu processo, para aquela falha. Se eu tiver um RPN de 250, isso quer dizer que o meu risco é de 25% para aquela falha. Tá? E a recomendação da IAG é de não se basear somente no RPN. Você pode calcular ele, não tem problema nenhum, mas a recomendação é não se basear questão de prioridade, de risco, somente nessa multiplicação dos índices. Tá? Porque se você só multiplicar, você não considera a prioridade, que é a prioridade que nem eu falei. O foco, em primeiro lugar, é a severidade, depois a ocorrência e detecção. A multiplicação ela não pega isso. Então, como dá para fazer? Então, é uma orientação, tá? Que eu já utilizei bastante aí na indústria, que é fazer correlacionado. Então você primeiro correlaciona a severidade com ocorrência, seguindo aquela regrinha, a sequência recomendada, severidade e ocorrência, que está do lado esquerdo aqui. E então eu faço a correlação esses dois índices primeiro. Tá? Então vou pegar um cenário que a minha severidade é nota 8, que é bem comum. O 8 representa aí o não atendimento da função principal de um produto ou de processo. Então a nota 8... coloquei aqui uma zona mais confortável. Tá? A gente separou aqui em verde, amarelo e vermelho. O verdinho seria não necessita de ação, está numa zona segura. O amarelinho é aquela zona intermediária, uma ação é recomendada, mas não é mandatória. E o vermelho precisa tomar ação para reduzir aquela ocorrência. A severidade é muito difícil diminuir, só se você mudar o conceito. Então, por hora, vamos considerar ela como fixa. Agora, a ocorrência, a detecção, eu consigo diminuir. Eu vou tomar ações preventivas ou detectivas para diminuir esses índices. Então, como que eu faço? Se eu cair numa zona vermelha, eu preciso tomar ações para reduzir esses índices, para ficar numa zona pelo menos amarela. Tá bom?
Então essa é a forma de trabalho mais comum. Então eu coloquei como exemplo aqui uma severidade nota 8. Então eu poderia ir para ficar numa zona confortável até essa altura, que representa uma ocorrência nota 2. Agora se eu tiver uma ocorrência nota 4, eu extrapolei, eu estou numa ocorrência, né? Eu gero uma situação que eu considero como alto risco. Eu preciso tomar ação antes de ir para a segunda correlação, que é a severidade e detecção. Agora, no caso aqui, no exemplo que eu marquei, está tudo tranquilo. Eu estou numa zona segura, então eu vou fazer a segunda parte da correlação, segunda parte da análise, que é de severidade e detecção. Então, a severidade é a mesma, né? Nota 8. Até onde ela pode ir em relação à detecção? Até uma detecção 3, para ficar numa zona confortável. Lembrando que essas cores foram preenchidas para uma aplicação em uma indústria, e você fique à vontade de preencher conforme a sua necessidade, conforme o seu tipo de produto, seu tipo de negócio e como vocês classificam o que é alto risco e baixo risco. Tá bom? Isso aqui é só uma recomendação, é só um exemplo que eu estou citando. Então, eu caindo nessa situação com a severidade 8 e ocorrência 2, e depois 8 com detecção 3, eu me considero, nesse exemplo, como uma situação segura. Não me gera um alto risco e para essa situação, eu posso falar que não tem baixo risco e não tem problema nenhum e está ok. Eu não preciso de ação a ser tomada, tá? Não é mandatório uma ação aí nesse caso. Legal? Agora, se eu caio numa zona amarela ou vermelha, somente a vermelha, eu preciso tomar uma ação. Então, eu preciso reduzir lá do lado esquerdo primeiro a ocorrência. Se eu conseguir reduzir, aí eu faço a análise da detecção. Se também ficou numa zona vermelha, eu também preciso tomar ações para detectar melhor e reduzir isso daí. Tá bom? Então, isso aqui é só uma referência e eu queria mostrar isso para vocês, alguns exemplos para não focar simplesmente no RPN. Então essa é uma alternativa bastante interessante e muitas empresas têm feito isso. Interessante, né? Eu utilizo essa análise já há praticamente 10 anos e talvez você já conheça ou utilize uma outra forma. Inclusive vou fazer um chamado para você. Se você utiliza uma forma diferente dessa que eu mostrei, sem utilizar o RPN, coloca aqui embaixo no comentário, vai ser legal a gente compartilhar com os colegas, tá bom? Então o vídeo de hoje era sobre isso, espero ter ajudado. Se você gostou, dá um like. Se você achar que faz sentido compartilhar para algum colega de profissão, alguém que faz análise também, trabalha com FEMEA e não conhece uma forma diferenciada sem ser com RPN, fica à vontade de compartilhar, tá bom? Legal? Até o próximo vídeo.